Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Sejam bem-vindos, queridos e amados filhos de Deus. Sejam bem-vindos à Hora da Misericórdia, a esse momento formativo com o Diário de Santa Faustina. Eu quero acolher você que está aqui pela primeira vez. E se é a primeira vez, coloca aqui nos comentários hoje, para eu saber quem é você. Eu sou a irmã Edviges Maria, estou aqui com você mais uma tarde. E degustando o Diário de Santa Faustina, aplicando na nossa vida. Quero acolher também você que está conosco já há algum tempo, já há alguns meses ou alguns anos. Sejam bem-vindos todos ao coração misericordioso de Jesus. E olha o nosso combinado, pega a água de vocês e coloca aí, eu já estou com a minha aqui. E assim vamos cuidando da saúde da alma, enquanto rezamos e formamos, e também a saúde do corpo, não é? Então vamos lá. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no parágrafo 65. E aqui quero que você já comece a pensar nas dificuldades que você tem no dia a dia. Não me refiro agora nesse momento a pecado. Me refiro a dificuldades, coisas que são difíceis para você fazer. Coisas que são mais relacionadas à aptidão, né? A talento, a dom, essas coisas, né? Todos nós temos tudo em potencial dentro de nós e alguns potenciais se desenvolvem, né? Alguns dons em potenciais se desenvolvem e trazem os seus frutos, outros não. E por isso que esses outros não, nós precisamos ir trabalhando e entregando ao Espírito Santo, pedindo a ajuda do céu e ao mesmo tempo reconhecendo quando não temos, né? Quando precisamos de fato da ajuda. E no parágrafo 65, Santa Faustina conta quando foi designada na época do noviciado dela, na fase do noviciado, para a cozinha. Santa Faustina foi cozinhar. Olha as donas de casa aí, as mães de família, esposas, não é? Nós que somos também irmãs, também vamos para a cozinha. E olha só, em determinado momento no noviciado, quando a Madre Mestra me designou para a cozinha das crianças, fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar conta das panelas, pois eram muito grandes. O mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes, a metade das batatas caía fora. Quando contei isso à Madre Mestra, ela me respondeu que aos poucos me acostumaria e adquiriria prática. Contudo, essa dificuldade não desaparecia, visto que as minhas forças diminuíam dia a dia e, em consequência da falta de forças, eu me esquivava quando era preciso escoar a água das batatas. As irmãs começaram a perceber que eu me furtava a esse trabalho e ficaram muito admiradas. Não sabiam que eu não podia ajudar, apesar de me esforçar com todo o meu zelo e de não poupar a mim mesma. Ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de forças. Então, ouvi na alma estas palavras: de hoje em diante, farás isso com grande facilidade. Fortalecerei as tuas forças. Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água das batatas, apressei-me por primeira, confiante nas palavras do Senhor. Com toda a facilidade, peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa para deixar sair o vapor das batatas, em vez de batatas, vi dentro da panela ramalhetes inteiros de rosas vermelhas, tão belas que é difícil descrevê-la. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender o seu significado. Mas nesse momento, ouvi uma voz na alma: estou transformando o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono. Estou transformando o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono. Jesus, ele transforma o trabalho pesado quando nós unimos, quando nós buscamos, como Santa Faustina, não é? Rezou, pediu a Deus, pediu ao Senhor
a graça. Mas, irmã Edviges, é algo tão... É algo tão simples, não é? Para Santa Faustina ter registrado isso no diário dela. Então, como é que eu posso tirar? O que é que eu posso tirar de aprendizado daqui para a minha vida? Tem coisas que Deus realmente vai desenvolver em você. E da mais pequena necessidade até a maior, até a mais complicada necessidade, o Senhor socorre. Ele transforma o trabalho pesado em buquês das mais belas flores. Isso não significa que nós vamos sair por aí abrindo panelas e vendo flores, como Santa Faustina, não é? No nosso trabalho, tendo visões. Mas o que é que essa passagem, esse parágrafo quer nos dizer? Que quando de fato nós não desistimos, quando nós vamos em busca, quando nós damos a nossa colaboração, a nossa cota, isso significa que o Senhor abençoa e transforma o trabalho pesado, o trabalho custoso, o seu sacrifício em mérito. Transforma toda a sua dor, por exemplo, todo o seu cansaço em mérito. O que é mérito? É como se fosse um prêmio. É como se fossem moedas espirituais, digamos assim. O céu não calcula, né? Não nos calcula e não nos mede assim. Mas é como se fosse algo que a partir disso eu adquiro dons, eu adquiro graças, eu recebo graças, enfim. E Santa Faustina diz assim, a partir daí eu procurava tirar a água das batatas, não somente durante a minha semana, designada para eu cozinhar, mas também na semana das outras irmãs, substituindo-as nesse trabalho. Não apenas nesse trabalho, mas em todo trabalho pesado, procurava vir em auxílio por primeiro, visto que verifiquei quanto isso era agradável a Deus. O esforço de Santa Faustina desabrochou e deu a ela a oportunidade não somente de desenvolver um dom de aptidão, que era lidar com as panelas ali, as batatas, mas fez crescer no coração dela o amor. É por isso que no nosso dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na rua, no ônibus, quem pega táxi, quem está na praça, quem vai na padaria comprar o pão de manhã, para o café da manhã, ou vai comprar o pão à noite, ou passa no mercado quando volta para casa, tudo é oportunidade e chance para praticarmos a caridade, para praticarmos o amor. E a partir disso, o coração engrandece, o coração se dilata. Olha, Santa Faustina, não somente o dia dela, mas ia nos outros dias para socorrer as outras irmãs e ainda em outros trabalhos. Isso significa dizer que o coração dela se dilatou tanto para o amor que só o dia dela da escala, só o dia dela do trabalho dela, o dia do serviço dela ali na cozinha, não é? De troca com as irmãs, não bastava para o coração dela, era pouco para ela amar, era pouco. E aqui mais uma vez trago aquela frase de São Julião Eimarde, São Pedro Julião Eimarde, um santo que amava muito Jesus Eucarístico, e ele diz assim: quem faz o que está estritamente no seu dever, não ama. Está fazendo o que é seu dever. O que é o amor se não o exagero? O amor é aquilo que passa do seu limite. Esse santo vai nos dizer isso. Então aquilo que nós fazemos do nosso dever, aquilo que nós sabemos que já é nossa obrigação, também vamos fazer com amor, mas já é do nosso dever. Já é da nossa obrigação. Você, por exemplo, foi contratado para trabalhar no seu trabalho, na sua empresa, não é? Por 8 horas diárias, 44 semanais, não é? Você faz essas 8 horas perfeitamente muito bem. Produz muito bem no seu trabalho, dá conta de todo o seu trabalho, de toda a demanda, entrega o seu trabalho em todos os dias. No final do dia, cumprindo o seu contrato de trabalho, certo? Não fez nenhuma caridade. Mais do que obrigação. Você, eu e qualquer um que for trabalhar, não faz mais do que obrigação. Você foi contratado para isso. Você como família, como pai, como mãe, como filho, também tem seus deveres de Estado para cumprir. Assim como eu, como religiosa, tenho os meus deveres de Estado, as irmãs também, os irmãos também. Agora, para além do dever está a nossa chance de amar. Jesus poderia muito bem, com uma pregação dele, que ele fazia muito perfeitamente, porque ele era a palavra viva encarnada, ele poderia, somente com uma pregação, nos salvar. Mas ele foi o quê? Ele foi para o exagero do amor. Ele foi para o exagero do amor e morreu na cruz. Agora, falando de aptidão,
falando de desenvoltura mesmo, não é? De saber fazer uma coisa, de saber manejar certos aparelhos, né? Certas tecnologias, ou até mesmo na própria cozinha. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês gostam da história que eu sei, que colocam nos comentários, e eu vejo alguns aqui que são de Fortaleza, quando vêm aqui falam também. Eu era aspirante quando cheguei aqui, faziam poucos meses, fui morar. E aí, a irmã disse assim, nós íamos para a cozinha, né? Vamos para a cozinha. E aí, chegou numa resolução lá, eu disse assim, eu sei fazer uma sobremesa. Eu sei fazer, sabe da história, Maria Alexia? Eu sei fazer uma sobremesa deliciosa. Para ver que tem algumas pessoas que Deus vai dar, de fato, a graça, como deu para Santa Faustina. Para outros, não, né? Porque Ele quer dar um outro caminho, um outro progresso. Perdão, minha gente. E aí eu disse assim, eu sei fazer a sobremesa. Mestre, eu posso fazer a sobremesa? Pode. É uma sobremesa que minha mãe fazia muito em casa. Vi minha mãe fazer a sobremesa, assim, quase todos os dias fazia para vender também. Então, eu sei fazer, eu ajudava ela. Só que minha mãe fazia nas travessas, que dá ali para 10, 12 pessoas no máximo, né? 8 pessoas, dependendo do tamanho da travessa. Aquelas travessas comuns de casas pequenas, de casas normais, né? Eu esqueci por um instante que nós éramos mais de 80 na época. Eu disse, fui fazer a sobremesa, né? Liguei para minha mãe, vi a receita, multipliquei pela quantidade dos irmãos e irmãs. Lá vai eu fazer essa sobremesa. Minha gente, era dia de sábado. A adoração comunitária que nós temos aqui todos os sábados, inclusive deixo o convite para você que é de Fortaleza vir. Nessa época era um pouco mais tarde. E eu comecei a sobremesa 3 da tarde. A irmã disse assim, a senhora dá tempo de terminar, tomar banho e ir para a adoração? Eu disse, dá bem, até antes eu termino. Até antes eu termino. E aí comecei a fazer a sobremesa, a parte cozida, quebrei os ovos, fui fazer a clara em neve. E aí, de repente, eu percebi que a parte doce que já tinha feito, que eu já tinha cozinhado ali, tinha colocado ainda, era nas cubunquinhas individuais. Mas pensa aí, mais de 80 irmãs e irmãos. E começou a entrar formiga. E eu sozinha. Ela perguntou para a minha irmã, a senhora quer uma irmã para lhe ajudar? Eu disse, não precisa. Não precisa. E aí, fui bater a clara em neve. E quando vi que as formigas estavam atacando a parte doce, parei a clara em neve para ir socorrer a parte doce que estava lá com as formigas. Quando voltei, já tinha desandado tudo. Já tinha desandado a parte ali dos ovos. Eram muitos ovos. Eram muitos. Eu disse, meu Deus, isso foi o que eu fiz. Mas tudo bem. Vou deixar isso aqui. Daqui a pouco eu resolvo. Porque uma das partes da sobremesa, uma irmã tinha sugerido fazer diferente. Disse assim, irmã Edviges, a senhora... Era meu nome civil na época, né? A senhora torra o amendoim e a senhora faz o açúcar caramelizado. Quebra o amendoim, coloca o amendoim aqui, ó, nesse mármore. Espalha o açúcar caramelizado. Depois a senhora vai quebrar, vai ficar crocante, vai ficar uma delícia. Eu disse, tá certo? Fiz assim. Mas eu não conseguia tirar esse amendoim desse mármore. E tudo se pensava na minha cabeça, menos pedir ajuda. E eu pensava assim, meu Deus do céu, hoje eu vou ser expulsa dessa casa. Hoje eu vão me mandar embora. E aí eu escutei passos na cozinha. Quando eu escutei passos, parecia a música da Madre Kelly, né? Maria Alexia, ouço passos, vozes no silêncio. E quando eu escutei os passos, eu não pensei em outra coisa, né? Eu peguei o pano de prato, cobri a parte lá do amendoim. E a irmã Maria Celeste, que passava na hora, disse assim, tá precisando de ajuda? Eu disse, não, tá tudo sob controle. Com medo, né? Com medo das irmãs reclamarem, vai dar tudo certo. No fim das contas, graças a Deus, aí liguei, mandei mensagem, disse, mestre, é o seguinte, tá tudo bagunçado aqui, as formigas atacaram o doce, eu já estraguei os ovos e não consigo tirar o amendoim do mármore. Lá vem as irmãs me ajudarem, né? Vieram lá todo um pelotão para me ajudar e conseguimos tirar o amendoim, quebramos o amendoim, depois fizemos outra clara em neve, completamos a sobremesa. Por fim, essa sobremesa terminou 11 horas da noite. Eu comecei 3 da tarde, terminou 11 da noite. E para minha humilhação, como diz o Salmo, né? Para mim foi muito bom ser humilhado, porque aprendi a vontade do Senhor. As irmãs chegaram sorridentes da vida, 10 horas da noite para me ajudar. Disseram, nós vamos ajudar a senhora como se fosse normal, não é? Um aspirante fazendo sobremesa, 3 da tarde, 10 da noite, não ter terminado, tudo bagunçado. E aí ela ainda disse assim para mim,
Pode dormir que nós terminamos para a senhora. Pode descansar, irmã fulana. Pode ir, nós vamos terminar para a senhora. E terminaram, né? Terminaram lá para as 11 horas. No outro dia ainda vieram para mim. O dia depois do almoço, todas as irmãs. A sobremesa está uma delícia, irmã. A sobremesa está muito boa. Nossa, irmã, a sobremesa está muito boa. Eu não sabia se as irmãs estavam falando a verdade ou estavam falando para me agradar, para amenizar meu sofrimento, né? E aí, por fim, eu disse, não, realmente nunca mais eu entro nessa escala, né? Na semana seguinte, estava eu lá, na escala da sobremesa, para tentar novamente. Né? E uma vez ou outra deu certo, mas por fim descobrimos que eu sou auxiliar para o resto da vida. Até hoje, nunca consegui ser primeira, a irmã responsável cabeça da cozinha, não é? Porque para uns, Deus dá graça, como deu para Santa Faustina. Para outros, Ele não dá, porque Ele quer dar outra. Né? Ele quer dar outra. Então, como diz a irmã Chiara Maria, como boa cozinheira, a senhora é uma boa, ótima pregadora. E aí é isso, nós temos que tirar dos nossos erros, dos nossos acertos, as graças que Deus tem para nos dar. Pelo menos temos o que contar depois do auxílio de Deus. Ou de um jeito ou de outro, Ele nos socorre. Então vamos rezar agora, invocar o nome do Senhor, invocar o nome de Jesus sobre todas as suas dificuldades. Talvez a sua dificuldade não seja tão pequenininha, né? Assim como a minha foi. E ainda hoje tenho a chance de tentar se quiser. Talvez sejam dificuldades do caráter, talvez sejam dificuldades na própria vida espiritual, no casamento, com o filho, às vezes a maneira de falar, a maneira de conduzir uma situação. E para isso, está aí o Senhor para nos socorrer. Chama por Ele. Jesus, eu confio em vós.